Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre aquele que se pensa que terá sido o homem mais rico de toda a história. Ora, eu adoro histórias, adoro personalidades com experiências tão grandiosas e, no fundo, que tenham moldado o mundo como nós o conhecemos hoje. E faz-nos pensar, na verdade, o quão pequenino é que nós somos quando vamos a conduzir na rua e alguém nos passa à frente e nós começamos a gritar e insultar. Ou então vamos a um café, pedimos café com leite e trazem-nos o leite errado. Exato. Vamos então conhecer esta história fabulosa. Deixa o like grandioso também e já agora subscreve o canal se ainda não é subscrito para mostrar aquele apoio que é essencial. Vamos ao vídeo. Ora, muito bem, eu estou muito entusiasmado porque estudei esta personalidade durante algum tempo antes de fazer este vídeo e é realmente uma história brilhante, a experiência de vida que este homem nos passa aqui. Portanto, a personalidade de quem eu estou a falar, primeiro que tudo, é Mansa Musa. E Mansa Musa foi um imperador do Mali por volta do século XIV. Especula-se que Mansa Musa foi o homem mais rico do mundo, portanto, de toda a história, de sempre. Nunca houve ninguém tão rico como Mansa Musa, pelo menos é isso que se especula, e com uma fortuna então muito superior a qualquer pessoa que existe hoje, inclusive Elon Musk. Para vocês terem uma ideia, o imperador romano Augusto César, ele teve uma fortuna avaliada, nunca dá para rotular um número certo à volta de determinada personalidade, mas pensa-se que Augusto César então teve essa fortuna avaliada em 4,6 trilhões de dólares. E pelos vistos, segundo a revista Times, esta fortuna de Augusto César não chegou nem perto à fortuna que então se pensa que terá sido a de Mansa Musa. Ora, conhecendo então mais um bocadinho da história de Mansa Musa. Mansa é o nome em Mali para imperador, digamos assim, é o considerado o rei dos reis, é o Mansa. Portanto, e este era o título que era dado na altura, Mansa, e Musa era o nome dele, e ele então foi o 9º imperador do Império Maliano. Mansa Musa assumiu o trono em 1312 e o tamanho do império incluía, vejam só, os seguintes países: Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné, Burkina Faso, Níger, Nigéria e Chad. Para além do vasto território que Mansa Musa tinha sob o seu domínio, o melhor é que todos eles tinham grandes, gigantescas minas de ouro. E, portanto, daí, então, a fortuna dele. Vocês reparem, então, no tamanho de Portugal ali, pequenito, e para comparação, o império que tinha Mansa Musa. Em 1324, Mansa Musa decidiu então fazer uma peregrinação até Meca e passou pelo Egito. Conta-se inclusivamente uma história muito interessante que ele terá passado pelo Egito e ele quase faliu a economia do país. Mas como então é que ele fez isso? E este é o ensinamento que nos traz ao vídeo de hoje e é isso que eu quero passar para vocês. Ora, ele despejou a economia egípcia de ouro, fazendo então com que o metal precioso, o ouro, desvalorizasse brutalmente. E, consequentemente, então, os preços dos bens e serviços que eram transacionados no país aumentaram no sentido então de a economia se ajustar àquela quantidade de ouro que agora estava no Egito. Ora, então ele provocou, como nós já estamos aqui a perceber, ele provocou uma super ou hiperinflação, se quiserem chamar, uma inflação muito alta que quase causou então a ruína do Egito. Pensa-se inclusivamente, segundo aquilo que eu li, que terá demorado 2 décadas para o Egito recuperar daquilo que aconteceu então quando Mansa Musa passou por lá. Atenção, o homem tinha impacto. Mansa Musa era reconhecido não só pela sua riqueza, mas também pela sua generosidade. Ele também dava muito ouro. Ele deu ouro às pessoas do Egito, à medida que ia passando por lá, e por muitos outros países pelos quais ele passou durante a sua peregrinação até Meca. Mas então ele deu ouro às pessoas, comprou muitos bens com o seu ouro que trazia do Mali e isso aumentou então a quantidade disponível de ouro no Egito. O que é que acontece aqui?
Algo muito interessante é que o Egito, nesta altura, então estava muito abundante em ouro. Existia muito ouro em circulação. Todas as pessoas também tinham recursos para viver e, portanto, deixou de haver um conceito muito importante para uma economia funcionar: escassez. Como é que então funciona uma economia? Vocês prestem bem atenção a isto. Economia, com a sua origem no latim, significa ciência da escassez. E partindo deste pressuposto, nós conseguimos concluir que não é possível existir ou funcionar uma economia se alguém não estiver em escassez, se não faltar algo, se existirem poucos recursos. O dinheiro, eu já expliquei aqui, que funciona num fluxo de transferência perfeita entre o rico e o pobre. O rico passa o dinheiro ao pobre, o pobre passa o dinheiro ao rico, e é assim que a economia e o fluxo do dinheiro funciona. Este desequilíbrio é necessário para uma economia existir, é normal e é desejável que assim aconteça. A partir do momento em que este equilíbrio se atinge, não há mais escassez, então a economia desaba. E foi isso então que aconteceu no Egito ao entrar numa grande recessão provocada por esta peregrinação de Mansa Musa. Fica aqui a história então de Mansa Musa. Esta é uma grande lição que nós podemos trazer e podemos usar para os dias de hoje para compreender como é que uma economia funciona e como é que surge até o efeito da inflação. Isto é exatamente o que nós estamos a assistir agora. A maioria das pessoas pensa que o aumento dos preços dos bens e serviços isoladamente que faz subir o preço das coisas, mas ela também pode ser causada pela desvalorização da moeda existente em determinado local. E isso é invisível, na verdade, para o cidadão comum e se calhar um bocadinho mais difícil de compreender para as pessoas. Espero que tenham gostado, bons investimentos e até uma próxima.